Tipos de sobrancelhas de cada rosto. Nesse vídeo você vai descobrir qual é o tipo de sobrancelhas ideal para o seu rosto. Para produzir cada tipo de sobrancelhas, os designers levam em consideração curva, arco, comprimento e espessura de cada tipo de rosto. Se eu te falar que as sobrancelhas podem ajudar a minimizar os defeitos do rosto que nos incomodam, e ainda podem expressar sua personalidade, você acreditaria? Se você não sabia, é importante destacar que existem vários tipos de sobrancelhas para cada tipo de rosto. Inclusive, se você escolher o formato de sobrancelha errado para o seu rosto, pode acentuar ainda mais aqueles defeitos que tanto nos incomodam, como, por exemplo, bochechas saltadas, rostos e testas muito longos e nariz um pouco mais largo. De modo geral, é por conta desses fatores que nós indicamos que você procure por um designer de sobrancelhas, antes mesmo de você catucar sem saber. Afinal, temos certeza que você não quer ter sobrancelhas desiguais, desequilibradas, muito finas, irregulares ou falhadas no seu rosto, não é mesmo? Portanto, para que você entenda um pouco mais sobre o assunto, eu separei todos os tipos de sobrancelhas e também os formatos de rostos para cada sobrancelha. E lembre-se, as sobrancelhas são as principais responsáveis pelas características do seu rosto e do seu olhar. Portanto, cuide delas com muito carinho. Como fazer sobrancelhas? Primeiramente, é importante que você saiba que as sobrancelhas são literalmente a moldura do seu rosto. Mas, acima de tudo, é importante que você respeite a individualidade de cada rosto. Ou seja, os tipos de sobrancelhas das suas amigas podem não ser o ideal para você. Até porque, antes mesmo de produzir as sobrancelhas, os designers levam em consideração a curva, arco, comprimento e espessura de cada tipo de rosto. Afinal, cada formato de rosto se adapta a uma modelagem de sobrancelha específica. Sobretudo, as sobrancelhas não só embelezam ainda mais nós mulheres, como também complementam as características das nossas personalidades. Como, por exemplo, por meio das sobrancelhas podemos perceber algumas expressões, como a raiva e a surpresa. Por conta da importância da sobrancelha, atualmente existem diversas formas de engrossar, afinar, esticar, encher e arquear o design das sobrancelhas. Contudo, independente da forma como o design da sobrancelha for feito, ele sempre iniciará na linha da parte de fora da base do nariz e terminará no ângulo de 45º em relação à parte inferior do nariz e do canto dos olhos. Dessa forma, as sobrancelhas ficarão destacadas e evidenciadas de uma forma que valorizará as suas qualidades. Tipos de sobrancelhas. Sobrancelhas arqueadas. Sobretudo, esse tipo de sobrancelha combina mais nas mulheres que possuem um rosto mais oval ou redondo, ou então em mulheres que têm testas mais largas ou maçãs do rosto muito finas. Basicamente, esses tipos de sobrancelhas, por serem feitas de traços leves e angulados, conseguem diminuir a largura do rosto. Sobrancelhas semi-arqueadas. Antes de tudo, se você procura por modelos de sobrancelhas mais simples e sem exageros, essa pode ser a ideal. Além do mais, elas podem trazer harmonia para o rosto sem deixar uma aparência forçada ou robusta demais. Por isso, pode ser mais indicada para quem tem as maçãs do rosto mais acentuadas ou queixo angular. Sobrancelhas angulares. Apesar dela também ser curvada, o seu design é menos acentuado que a da sobrancelha arqueada. Basicamente, esses tipos de sobrancelhas são mais naturais e mais simples. Consequentemente, são sobrancelhas que não deixam uma expressão pesada e carregada no rosto. Sobrancelhas semiangulares. Basicamente, esses tipos de sobrancelhas são mais indicados para pessoas com rostos redondos, pois elas conseguem alongar um pouco mais o rosto. Contudo, se for feita de forma errada, elas podem causar um efeito contrário. Como, por exemplo, deixar o rosto ainda mais cheio e rechonchudo. Sobrancelhas retas ou finas. Se você tem rosto mais comprido, com testa larga e maçãs mais acentuadas, esse tipo de sobrancelhas pode ser o ideal para você. Aliás, investir nesse design mais reto pode dar ainda mais leveza às suas expressões. Pode apostar. Sobrancelhas arredondadas. Caso você tenha uma testa pequena, maçãs salientes e queixo fino, esses tipos de sobrancelhas são mais indicados, pois irão acentuar suas qualidades e harmonizar ainda mais o formato do seu rosto. Tipos de sobrancelhas para cada tipo de rosto. Rosto oval.
Basicamente, esse formato de rosto, por ser mais harmonioso, combina com todos os tipos de sobrancelhas. Contudo, as sobrancelhas anguladas com os fios arqueados são mais indicadas. Rosto redondo. Nesse caso, para disfarçar a largura do rosto, nós indicamos que você opte por um formato de sobrancelhas que seja bem arqueada e com pontas finas. Rosto longo. Desse modo, para amenizar o efeito comprido, indicamos que você use uma sobrancelha mais reta para quebrar a linha que vai da testa até o queixo. Rosto quadrado. Sobretudo, esse formato de rosto, por ter um maxilar bem definido, de tamanho proporcional ao da testa, indicamos uma sobrancelha levemente arqueada e densa. Rosto triângulo invertido ou coração. Como esse tipo de rosto tem o queixo bem pontudo e a testa mais larga, uma sobrancelha um pouco arredondada e angulada poderá ajudar a equilibrar as formas de cima e de baixo da face. Rosto diamante. Já esse formato de rosto, com as têmporas mais marcadas e a testa mais fina, pede sobrancelhas bem arqueadas e arredondadas. De modo geral, as sobrancelhas precisam estar em sintonia com a disposição dos olhos. Como, por exemplo, quem tem os olhos pequenos, indicamos que mantenha a parte de baixo limpa. Já para os olhos grandes, indicamos sobrancelhas mais grossas e fortes. Enquanto para os olhos muito juntos, nós indicamos que preserve os cantos internos limpos. E por fim, os olhos separados, a dica é dar uma forma mais reta possível às sobrancelhas, sem arqueá-las ou curvá-las. Se você quiser aprender a fazer um design de sobrancelhas maravilhoso, eu vou deixar o link do curso Sobrancelhas Perfeitas da professora Jéssica Soares aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai aprender o método da professora Jéssica Soares do mais absoluto zero, mesmo que seja uma iniciante ou ainda não tenha nenhuma experiência no ramo. E aproveita que o curso tá com um super desconto e é por tempo limitado. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like para me ajudar na divulgação do trabalho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todas e sucesso!